Olá, meus queridos, eu sou o professor Rogério e mais uma vez estamos aqui para poder contribuir de alguma forma aí para todos aqueles que queiram aprender um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. E hoje eu gostaria rapidamente de falar sobre uma questão que costuma muito cair em prova, questões relativas à concordância verbal, tá? Existem algumas matérias de língua portuguesa que caem com maior frequência em provas de concurso, pontuação, crase, regência, concordância, questões relativas à interpretação textual, elas merecem ser estudadas com mais carinho porque é certo de cair questões dessa natureza, tá ok? E hoje eu vou abordar um teminha, um rápido tema sobre questão de concordância verbal para que você fique antenado e você não demore mais em relação a esse tipo de questão, tá bom? Então, espero que vocês possam compreender e a gente possa, ao final aí, entender isso para não errar mais esse tipo de questão. Então, concordância verbal é o tema, né? E eu coloquei esse tipo de questão muito comum de cair. Então, vou ler essa primeira parte e logo em seguida a gente vai fazer alguns comentários. Diz assim, ó: gostaria hoje de comentar uma questão a respeito de concordância verbal, matéria que costuma ser cobrada em provas de concurso público. Vou colocar abaixo a questão e em seguida iniciaremos a explicação sobre o assunto. Até aqui no meu vou colocar o R ficou bem escondido na tela, parece que nem aparece, mas está ali. Enfim, diz assim: assinale a alternativa onde há um erro de concordância. Bom, o primeiro cuidado que todo concurseiro, toda pessoa que pretende fazer prova de concurso precisa tomar cuidado é com relação ao que está sendo pedido e anunciado. Observe que o enunciado está pedindo a questão errada, a questão onde há um erro de concordância. Então, você não pode buscar a questão correta. Isso é importante que você saiba para não vacilar nesse tipo de questão, ok? Então diz assim, ó, a letra A diz: poucos de vós me contratastes. A letra B: quais de nós irão ao bar? Na verdade é uma pergunta, né? Quais de nós irão ao bar? A terceira: qual de vós as encontraram? E a quarta: muitos de nós cozinhavam. Então, uma dessas quatro aí possui um erro de concordância e é essa que a gente precisa descobrir. Observe bem nesse tipo de questão aí que olha o que apresenta aí embaixo. Fala assim: o que você precisa entender para acertar uma questão como esta? Então, trata-se de casos especiais de concordância verbal. É preciso que você entenda a seguinte situação: sujeito constituído por quais de ou por quais de entre vós, ou alguns de nós, ou alguns de vós, ok? Esse tipo de sujeito fará com que o verbo concorde com o pronome nós ou vós, ou concordará com a terceira pessoa do plural. Como assim? Então, vamos lá. Vamos trocar em miúdos. Aí está o exemplo. Quais de vós sois ou são felizes? Observe que, pela regra, o verbo ele pode concordar com o pronome quais, que se encontra no plural. Nesse caso, se eu quiser concordar com o pronome quais, eu vou escrever quais de vós são. Né? Quais de vós são felizes? Agora, se eu quiser por atração concordar com o pronome pessoal vós, então o verbo será conjugado para concordar com esse pronome. Então ficará quais de vós sois. Né? Quais de vós sois felizes? Por quê? Porque a conjugação vai ser o quê? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Então vai ter que concordar com este pronome vós. Tudo bem? Então eu vou ter liberdade de fazer com que o verbo concorde ou com o pronome que está no plural, ou com o pronome quais, na verdade, ou então com o pronome pessoal vós. Tudo bem? Então, só por essa explicação, sem estudarmos a outra regra que eu vou colocar aí na tela seguinte, a gente já sabe aí, ó, as questões corretas. Por exemplo, a letra A diz: poucos de vós me contratastes. Observe que o verbo contratar está na segunda pessoa do plural e está concordando com vós. Então, vós me contratastes. Corretíssima. Poderia ser contrataram, né? Sim, concordando com poucos. Ah, então, é uma questão correta. Você não pode marcar essa questão, porque, na verdade, o que está sendo pedido é a questão errada. Letra B diz: quais de nós irão ao bar? Observe aqui que o verbo está concordando com o pronome quais. Quais irão? Quais de nós irão ao bar?
ok? Poderia concordar com o nós? Poderia dizer quais de nós iremos ao bar, sem problema nenhum. De qualquer forma, a questão correta também não deve ser marcada. A letra D, por exemplo, diz assim, muitos de nós cozinhavam. Observe que o verbo cozinhar está concordando com o pronome muitos, pronome definido muitos. Então, muitos cozinhavam. Poderia, inclusive, concordar com o pronome nós. Muitos de nós cozinhávamos, sem problema algum. Então, o que sobrou? Sobrou a letra C. A letra C, ela está inadequada. Ok? Mas por que está inadequada? A gente vai ver a regra logo em seguida. Mas eu já pela primeira, eu já eliminei as 3 possibilidades aí. E já sei que o gabarito é a letra C. Mas vamos continuar. Olha lá. Se o pronome indefinido estiver no singular, né, qual de nós, ou vós, algum de nós, ou vós, o verbo só poderá ficar no singular, pois o pronome é o núcleo do sujeito. Tá? Então, no exemplo abaixo, olha lá. Qual de nós não enfrentará o problema? Observe que, nesse caso, o verbo está no singular e está concordando com o qual. E não há a menor possibilidade, pela norma culta, né, pelas regras da nossa língua, fazer com que esse verbo concorde com nós, porque não é a regra. Tudo bem, gente? Então, feito isso, olha lá, observe novamente a letra C, qual de nós as encontraram, né? Ou a encontraram, porque eu acho que eu coloquei lá na frente o pronome sem o S, mas isso é o que menos importa. O que importa é que vocês compreendam o seguinte, que o verbo aí teria que ficar no singular, deveria ser qual de vós a encontrou, ok? Ou qual de vós as encontrou, dependendo de como a banca colocou a questão. Tudo bem, gente, o importante é entender que tem que concordar com esse pronome que está no singular. Então, com base no que foi explicado, o gabarito da questão será a letra C, pois, como vimos antes, a frase qual de vós a encontrar encontra-se inadequada, pois o pronome indefinido encontra-se no singular, forçando com que o verbo também fique no singular. De acordo com a norma culta, a frase seria adequadamente escrita da seguinte forma: qual de vós a encontrou? Ou as encontrou, se o pronome ali foi colocado com S. Tudo bem, gente? Então, é uma questão rápida que eu quis hoje passar para vocês, mas que eu considero de grande importância e que pode ajudar muito aí no reforço do estudo para que vocês possam conseguir a pontuação. Lembrando que língua portuguesa é uma das matérias que mais reprova concurso público. As pessoas tendem a gabaritar, as questões de direito vão fazer uma pontuação boa, mas quando chega em língua portuguesa a coisa começa a enrolar um pouquinho. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.